Mas, enfim, como advogado do anjo, eu digo, o que é que a gente pode esperar desse diálogo que está sendo montado? O que é que a gente pode esperar? Eu, aí, aí tem muito a ver, talvez com a minha experiência profissional, talvez com a minha visão da crise americana interna e externa, eu acho que a gente, no fundo, não deve esperar muito. Eu diria até que é conveniente, prudente esperar pouco. Por quê? Porque eu acho que ainda estão os dois lados ainda estão clarificando as respectivas posições, que são sempre posições que levam em conta o que foi dito para o grande público, mas levam em conta também várias outras relações que estão diante do que aparece para o grande público. Eu diria que é uma espécie de mar. Então, a superfície do mar, as ondas ou as tempestades aparecem. O discurso do Lula foi muito contundente. Não é? O discurso do Trump em relação ao Brasil poderia ter sido muito mais contundente. Não foi, digamos, tão contundente assim. Eu diria que se a gente tivesse um contundentógrafo, a fala do Lula foi muito mais contundente em relação aos Estados Unidos, à situação de crise, ao multilateralismo, a toda esses controles de fronteira, essas repressões, Gaza. Você pega o discurso do Lula e vai vendo, é um filme acusatório. O discurso do Trump foi acusatório também em relação ao mundo. Em relação especificamente ao Brasil, também o foi, mas não com essa mesma virulência, ainda mais que ele resolveu dar aquele toque, né, o toque do negociador, né, que foi dizer, olha, encontrei, gostei, ele é um ótimo homem, ótimo. Metade do bolsonarismo cortou o pulso esquerdo, a outra metade o pulso direito. Mas eu acho que obviamente, foi uma jogadinha dele, né, importante, para mandar um recado. Agora, o que me diz isso tudo? Primeiro, estão clarificando posições. Depois, a gente não sabe até agora, porque até agora não foi confirmado de verdade. A gente sabe que tem essa ambição de uma reunião. Então, a primeira pergunta que eu disse, bem, eu estou fazendo bem aquela coisa da dúvida metódica. Haverá reunião? É uma hipótese. A gente acha que vai haver reunião. E tem muito para haver reunião. Mas aí vai estar tudo dependendo do que está acontecendo nas profundidades tectônicas desse mar, que a gente não tem acesso. Né? Qual vai ser o seu formato? A gente não tem ideia do formato da reunião. Quais serão os riscos que ela traz, dependendo, em se realizando, que riscos dependerão do próprio formato da reunião. Terceiro, onde será feita essa reunião? Isso é fundamental. Né? Eu acho que, aí é uma visão minha mesmo, pessoal, eu acho que o governo Lula, os assessores do Lula estariam se colocando numa posição de alto risco se aceitassem que a reunião pudesse ser feita em qualquer lugar físico. Ela, a meu ver, é ingressar em mar tenebroso. Por quê? Porque a gente sabe, quer dizer, quer dizer, o movimento trumpista, eu diria, é um movimento que é de barbárie. Eu sei que eu estou sendo muito grosseiro, mas é um movimento de barbárie, sobretudo, e que é um movimento liderado, né, em termos públicos, por alguém que acho que a gente não pode dizer outra coisa. Não somos só nós que diremos isso, tudo quanto é comentarista. Muito imprevisível, eu diria, totalmente imprevisível. Então, você tem, né, haverá reunião? Qual é o seu formato? Onde ela se realizará? Quais são os riscos em relação ao formato B, em relação ao formato A? E não deve haver A, B, C, D, F, G, H formatos. Tem um ou dois só. Aí você, se vai para essa reunião, o que é que pode ser negociado? Então, a gente já sabe que tem duas coisas que não podem ser negociadas. Né? Interferência no Supremo Tribunal, e
Interferência, quer dizer, né? Qualquer mínimo, micronésimo recua em termos de soberania, ao contrário. Está cada vez mais se reafirmando o discurso da soberania, e o discurso da soberania pede prática de soberania. Então, isso aí também é outro problema. Agora, aí eu faço a pergunta inversa. A grande imprensa brasileira está alvoroçadíssima e perguntando o que é que a gente pode ceder para os americanos para a gente resolver esse problema, se é um problema nacional. A minha pergunta é, o que pode ser negociado pelo Trump? O que é que os Estados Unidos devem ceder para que o diálogo possa, em se iniciando, em nós nos cuidando para não cairmos em esparrelas evidentes, em a gente começar efetivamente um processo que a gente possa chamar de negocial e não um processo que vai o empresário X, vai o outro, o homem mais rico, o dono do boi, o dono disso, o dono daquilo, e a gente o que é que sai disso em termos de interesse nacional? Aí eu detesto falar, às vezes, coisas tão óbvias. Em termos de interesses nacionais, em termos de interesses nacionais populares, porque senão também isso pode ser cantado em prosa e verso como uma vitória e se revelar um desastre no curto prazo de 1 ano e pouco, no médio prazo se a gente consegue ganhar essas próximas eleições de mais 4 anos, mais uns 5 anos, e no longo prazo, porque o que for sair dessa reunião vai definir o destino de vários setores da economia brasileira, não estou falando de grandes setores, de nichos importantes, aí terras raras, isso, minerais, aí você faz a listinha e vê que tudo isso pode ser negociado, mas se for negociado, se o resultado não for aquilo que, eu diria, o clamor cada vez mais popular pede, isso pode ter efeitos, aquela linguagem antiga, né? Efeitos deletérios num prazo médio para longo. Então, está aí. Né? Então, o que é que eles devem ceder? Até agora, eles não cederam nada. Até agora, eles cederam abraços, afagos, e, olha, uma química ótima. Né? A química, não esqueço, a categoria das afinidades eletivas ela é originariamente um processo químico. Né? Então, quais são as afinidades eletivas desse processo químico, que virou aquele belo romance do Goethe, antes de virar essa categoria que eu acho interessantíssima do Weber? O que é que há de afinidades eletivas entre os Estados Unidos de Trump? Eu acho que havia poucas afinidades eletivas entre o Brasil e os Estados Unidos e Biden, mas aí você cai, faz uma mineração boa e consegue tirar alguma coisinha, que não é essencial. Em relação ao Trump, eu não consigo ver afinidade eletiva nenhuma. Até agora, ele nos tratou de cima para baixo, impôs dictates, fez e aconteceu. A única coisa que ele fez que saiu do script para a surpresa de muitos, e foi surpresa a falazinha dele sobre esse tema. Mas a gente não sabe a dimensão que isso tem na profundidade. Como é que a gente vai confiar, numa próxima negociação, no Trump? Como é que a gente vai confiar no secretário de Comércio, que é um ultra? Como é que a gente vai confiar no secretário de Estado, que tem como objetivo a reconstituição explícita e impossível da doutrina Monroe? Então, são perguntas que a gente tem que levar em conta. E o que é que o Trump disse em relação à América Latina? Não há, na fala dele em relação à América Latina, que eu haja conseguido detectar, nada de positivo. Só tem imposição, arbitrariedade, ameaça e dizer, olha, se vocês não fizerem o que eu quero, vocês vão sobrar. Ou, se vocês não fizerem o que eu quero, I will blow you up. Você vai destruir, você vai bombardear, você vai isso, você vai aquilo. Então, se a gente quer levar a sério o Trump do afago, a gente tem que levar a sério o Trump da ameaça. Só que o Trump da ameaça é um arco enorme e sistemático. O Trump do afago é um ponto que pode se revelar fora de linha. Pode se revelar também uma pequena mudança que permita que a linha, etc., se a gente dê um outro nó, faça outro desenho.
tem que esperar. Né? Até agora, para a América Latina, o Trump só ofereceu alinhamento completo de solução ao máximo possível, e tem que ser ao máximo mesmo, dos laços, sobretudo da América do Sul com a China, e pouca coisa mais. Eu não consegui, confesso, mas eu posso ter lido errado, eu não consegui ver nada que dê um mínimo de, entre aspas, construtividade. Isso em relação à América Latina, América do Sul, América Central e Caribe, América do Norte, México. E se a gente pensa na ONU, o que tem é um ataque imenso à ONU. Nunca a ONU foi tão atacada. É um ataque sistemático, completo ao multilateralismo. E é um ataque ao direito internacional público, às regras, aos princípios da ONU, ao direito internacional público. O secretário-geral da ONU dizia: precisamos do multilateralismo e democracia. O Trump vai dizer: olha, a ONU é um fracasso, o multilateralismo é um papo, a democracia não chega a dizer isso, mas a democracia é uma democracia falsa, essa que é praticada, porque é uma democracia da embromação. Então, você tem um quadro, a meu ver, bastante negativo. Eu só queria dizer o seguinte: dois dadozinhos econômicos. Eu li num desses textos americanos, jornal americano, que a economia, Tatiana mostrou como está caindo a aprovação do Trump, como está crescendo a desaprovação. E está caindo mais rápido, pelo menos do que eu pensava, a aprovação. E está crescendo também mais rápido do que eu pensava a aprovação. Aí, quando você vai para a economia, eu pego só dois dados pequenos de um texto, não sei se era da AP, mas enfim, dizia o seguinte: abril a junho, a economia cresceu 3,8%. Aí você diz: opa, né, 3,8%. Mas isso de abril a junho, se você pega tudo e joga, né, joga com a primeira metade de 2025, o crescimento do produto interno bruto cai para 1,6%. Então, se a gente pensa em prazo um pouquinho mais longo, as extrapolações dos economistas que vivem disso é de coisa em torno de 1,5%. Ou seja, não há, em princípio, nada de espetacular sendo elaborado pelo Trump para chegar numa situação mais confortável, a virada que vai ao momento o primeiro momento decisivo, que vão as eleições intermediárias do ano que vem. E quanto eu achei ótima a história, eu realmente gostei muito, que a Tatiana disse que fake news é realmente uma antinomia, né? Uma coisa absurda. Ou é news ou é fake, mas fake news é uma categoria que pegou na veia, é verdade. E aí, essa coisa de fake news, aí eu li um texto das fake news, o texto mais agudo que eu li, mais completo, exaustivo. Se vocês não leram, eu encontrei com ele por acaso. Eu de vez em quando leio uma coisa que se chama Counterpunch. E no Counterpunch tem um jornalista antigão chamado Jeffrey St. Clair. E o Jeffrey St. Clair, ele fez um texto que ele já começa brincando com as Nações Unidas. Ele dizia que o discurso do Trump é UN, United Nations, tracinho, hinged. Quando a gente junta, o discurso do Trump é unhinged, quer dizer, é alucinado, está solto, endoidou. Isso de um jornalista, obviamente, muito crítico, né? Mas ele foi de uma precisão, ele faz uma lista do que ele, com o perdão da Tatiana, chama de fake news. Olha, a lista é enorme, tem umas 18 fake news. Eu depois vou até mandar para vocês esse texto, porque eu me diverti muito lendo, porque ele coloca a frase do Trump e aí embaixo, né, 3 linhas em que ele acaba com a frase. Ele pega outra e aí ele vai pegando um por um. Aí é muito interessante, porque entre as afirmações do Trump e as críticas do St. Clair, você tem o mapa do conflito ideológico interno americano e do conflito geopolítico externo que os Estados Unidos se meteram, porque não era para eles estarem com tanto problema na área internacional. Eles conseguem ser absolutamente vinculados à extrema-direita europeia, como se a direita europeia
não tivesse já derivado para algo, né, que quando a gente olha a Alemanha, quando a gente olha o Reino Unido, quando a gente olha a França, quando a gente olha a Itália, a gente vai olhando, 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 como se o centro, né, como diria o Yeats, o centro já foi para o espaço. E quando o centro vai para o espaço, não há quem segure a peteca. Mas ele joga nisso. Com isso, ele está ameaçando quem? Ele está ameaçando a elite dos países que, historicamente, têm laços muito fortes com ele. Então, eu acho que ele consegue fazer uma coisa absolutamente extraordinária, que é fortalecer e aprofundar todos os dissensos, conflitos externos. Nenhum sinal de composição com os seus aliados. Não tem isso no discurso dele. E ele consegue, em termos internos, aí a Tatiana disse isso muito bem, focar na sua base. Quer dizer, eu diria que ele tem um gado que vai do Vale do Silício até a Bolsa de Nova York, passando pelo Texas, tem gado mesmo para chuchu, e o meio-oeste, ele está jogando com muita, eu acho que clarividência, na base que é dele. Por quê? Ele não tem possibilidade agora de expandir essa base. Ao contrário, essa base está começando a ser comida pelas beiras. E aí dá a coisa da diminuição do que é o apoio. Então, um pouco assim, o advogado Anjo falou.